O professor Paulo Bonavides dedicou grande parte de sua vida à área acadêmica e o Congresso Cearense de Direito Eleitoral, em parceria com a TV Assembleia, presta uma singela homenagem a este que foi um dos maiores juristas do Brasil e do mundo. Nós colhemos uma série de depoimentos de autoridades e iremos apresentá-los a partir de agora a todos vocês. Qualquer homenagem prestada ao professor Paulo Bonavides será singela diante da grandeza de suas contribuições para o pensamento jurídico no Brasil. Eu gostaria também de registrar aqui a justa homenagem que este grupo de organizadores faz, que o Congresso Cearense faz ao professor Paulo Bonavides. Importante se prestar o tributo ao professor Paulo Bonavides. Nem sempre se faz o suficiente, porque ele é altamente merecedor do reconhecimento de todos nós, pelo trabalho, pela obra de excelente qualidade que ele fez no campo da ciência política, da teoria geral do Estado. O professor Paulo Bonavides ele é uma referência mundial em direito, notadamente no direito constitucional. Mas o professor Paulo Bonavides tinha uma visão global do fenômeno jurídico. O professor Paulo Bonavides desenvolveu com profundidade, com afinco e com grande originalidade pesquisa sobre teoria da Constituição, uma disciplina hoje praticamente abandonada pela imensa maioria da nossa doutrina do direito público. Ele foi professor, doutrinador, mas acima de tudo ele foi uma pessoa preocupada na modernização do direito. Então o professor Paulo Bonavides criou direitos de segunda, terceira, quarta gerações, etc. E o que é fundamental no professor Paulo Bonavides, e talvez isso diferencie dos demais juristas, é que ele fazia uma diferença muito importante entre direitos e garantias fundamentais. Ele mostrava que não bastava a Constituição, por exemplo, proclamar um direito. Era preciso que tivesse os mecanismos de implementação daquele direito, que eram as garantias constitucionais. Então era preciso ter direitos e garantias constitucionais. Mas mais do que isso, o professor Paulo Bonavides, com quem eu tive o privilégio de conviver e de aprender, foi sempre um brasileiro que se preocupava com as grandes questões nacionais. Ao lado de Celso Furtado, Wilson Cano e Francisco de Oliveira, ele foi um dos grandes defensores da política de desenvolvimento regional, que tornasse a nossa federação uma federação mais equilibrada e mais justa, preocupado com que o processo de desenvolvimento se espalhasse de maneira mais igual por todo o território nacional. A questão regional sempre foi uma das suas preocupações centrais. Eu me recordo que ele falava com uma animação extraordinária, não apenas quando conversava, mas de igual maneira quando expunha as suas lições. E eu, que modestamente escrevi alguns temas do direito constitucional, eu me servia muito das obras do professor Paulo Bonavides, que fazia uma amálgama entre a ciência política e a ciência jurídica. E eu me lembro muito da sua pregação pelo federalismo cooperativo, ao fundamento de que, na expressão dele, os estados tinham que trabalhar em conjunto, o que é mais do que natural. Vejam que é uma fala didática, né? Mas que importantíssima para o nosso federalismo. São vários os detalhes que me encantam na obra de Bonavides. A vocação para pensar e lecionar as disciplinas que estão na base da formação humanística do bom jurista é um desses detalhes. Do ponto de vista didático, talvez tenha sido o professor Paulo Bonavides o autor que melhor tenha colocado a diferença entre direitos e garantias fundamentais. E isso fez do professor Paulo Bonavides uma referência internacional. Por sua vez, as duas paixões acadêmicas de Bonavides, a ciência política e a filosofia do direito, requereram uma dose extra de sensibilidade desse notável jurista. É fascinante ler as obras que transitam, ora pelo domínio da política, ligada ao pragmatismo, ora pelo domínio da teoria calcada em valores e princípios. Professor Paulo Bonavides, de quem fui amigo por muitos anos, uma pessoa
absolutamente adorável, sempre positivo, sempre bem-humorado. Estive com ele em dezenas de congressos, nunca o vi fazer uma apresentação que ele não tivesse preparado meticulosamente, artesanalmente. E além disso, e para a minha geração, o professor Paulo Bonavides, ao lado do professor Zé Afonso da Silva, foi uma das pessoas que manteve a chama do constitucionalismo acesa, mesmo durante a noite da ditadura. E ele foi uma pessoa que teve uma importante contribuição para o direito constitucional brasileiro em muitos domínios, mas sobretudo no que diz respeito à reaproximação entre o direito e a filosofia moral, entre o direito e a ética. Ele foi um dos artífices do pós-positivismo no Brasil. É impossível exagerar a importância que ele teve para o direito brasileiro e eu o indicaria, penso que sem favor, para o panteão dos grandes juristas da história brasileira. Paulo Bonavides foi um mestre de todos nós. Publicou inúmeras obras no Brasil e no exterior. E eu vou me permitir, e para cearenses, vou permitir até uma confidência. O meu primeiro contato com o professor Paulo Bonavides se deu em Colônia, em Köln, na Alemanha, onde o professor Bonavides tinha a situação de professor visitante, convidado pelo professor Klaus Stern, um dos clássicos do direito constitucional alemão, de quem ele era amigo. Depois passamos a nos corresponder. Isto se deu em 1981, eu imagino, ou 1982. A capacidade que temos hoje de acompanhar as ideias jurídicas norte-americanas e europeias, em muito se deve a Paulo Bonavides, que ainda jovem, na década de 40, ocupou os bancos da Universidade de Harvard. Na oportunidade, tinha ele aquela notável habilidade de filtrar criticamente o que se aplicasse à nossa realidade nacional. Também não posso deixar de lembrar Paulo Bonavides como um homem de fibra e de vanguarda. Paraibano de nascença, radicado cearense pela escolha de onde ficar raízes, ele esteve fora do eixo de maior prosperidade econômica e efervescência cultural da sua época. Com sua força e sutileza, deixou marcas eternas no direito brasileiro. Ele defendia também a democracia participativa, né, os institutos de participação popular. São Paulo Bonavides esteve na linha de frente em defesa da soberania nacional, em defesa das riquezas do país, em defesa do controle popular sobre as riquezas e o destino da nação. Não por acaso, sempre se manifestou contra o crime das privatizações, contra o desmonte do Estado, e escreveu, inclusive, um dos seus livros mais contundentes, o do país constitucional ao país neocolonial, em que ele denuncia a recolonização pela qual o Brasil estava sofrendo desde os anos 90, com o início da implantação do neoliberalismo entre nós. O São Paulo Bonavides, então, tem que ser lembrado também por estar na vanguarda dessas lutas em defesa do Brasil e dos brasileiros. Prazer imenso, cívico, né? Acadêmico, que eu, neste momento, dirijo uma breve palavra de homenagem ao nosso queridíssimo professor Paulo Bonavides, que tanto construiu para o direito público y, no particular, para el Brasil. Con mucho gusto participo en el recuerdo y homenaje que al maestro Paulo Bonavides dedica la Universidad Federal del Ceará en el primer aniversario de su fallecimiento. Tuve el gusto de conocer personalmente al profesor Bonavides en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid hace ya algunos años y después disfruté de su hospitalidad en Fortaleza,
pero de mucho antes sabía de sus obras y que su figura y magisterio son reconocidos no solo en Brasil, sino también en Latinoamérica y en Europa. Su obra es, desde luego, apreciada en España, pues además de sus valiosas exposiciones y reflexiones sobre cuestiones centrales de la teoría política y del derecho constitucional, muestra un claro paralelismo con las preocupaciones académicas de algunos de nuestros más relevantes estudiosos contemporáneos. El tránsito del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho, las transformaciones a las que responde y las consecuencias que conlleva, los problemas actuales de la democracia representativa, el significado en nuestros días de los derechos fundamentales en ese contexto fueron objeto de la atención del maestro Paulo Bonavides, y sus consideraciones sobre estos y otros aspectos nucleares de los fundamentos de la teoría del Estado y del derecho constitucional que encontramos en sus libros nos siguen sirviendo para comprender mejor las bases sobre las que se sostiene la convivencia política en paz, libertad, igualdad, justicia y procurar su perfeccionamiento. Recordar y honrar a quienes nos enseñan es deber de quienes aprendemos de ellos, y yo me siento muy honrado de cumplir con el mío, siquiera sea con estas breves palabras. E eu quero, portanto, me associar a todas as homenagens que ele merece, porque é um grande homem de letras, ao mesmo tempo que ele não é somente o jurista, ele é também o historiador, ele é também o cientista político, ele é também o professor, ele é também um homem que dedicou sua vida à pesquisa. Basta ver o livro que ele escreveu, dos 10 volumes, sobre os documentos importantes dos fatos históricos do Brasil. É uma obra de referência que fica indelével na literatura brasileira. Dentre as grandes obras do professor Paulo Bonavides, que foram tantas, não só de livros, mas também em artigos publicados, eu selecionei aqui algumas delas. Primeiro, o Estado Liberal, o Estado Social, que foi a tese da sua cátedra, que ele conquistou a cátedra de professor da disciplina de Teoria Geral do Estado. Também a Ciência Política, que foi assim, o nosso manual no estudo inicial do direito constitucional na faculdade. Mas esses textos são excelentes, quer dizer, isso aqui são recomendados em qualquer, digamos assim, qualquer curso de pós-graduação em Direito ou em Ciência Política. A Teoria do Estado, também um grande livro. E há um livro que foi talvez o mais conhecido, porque é adotado nos cursos não só de graduação ou de pós-graduação, é o curso de Direito Constitucional dele. Que, aliás, como disse o ministro Sepúlveda Pertence, o título desse livro é um gesto de humildade do professor Paulo Bonavides. Apesar de ser o intelectual que ele era muito simples, muito humano. A intelectualidade não atrapalhava a simplicidade com que ele se comportava. Pela capacidade que teve de tocar o coração e a mente das pessoas que se dedicaram ao direito constitucional, é que ele se tornou uma das figuras mais importantes de todos os tempos na nossa área de atuação. Paulo Bonavides morreu jovem, aos 94 anos, mas era um homem jovem, porque atualizado e vibrante com aquilo que fazia. Um homem que nunca deixou de ter projetos na vida. Eu ficava impressionado como ele abraçava com tanta efusividade os seus projetos. E um defensor intransigente na defesa da democracia, na defesa das liberdades públicas e na defesa dos direitos humanos.